Eu acabei, bom dia, primeiramente, acabei chegando muito tarde ontem. Eu não tinha visto essas fotos não, pelo menos aqui, ó, de verdade. No pack de fotos que tem, nos dois, não estavam essas fotos. Enfim, não sei se não carregou, talvez tenha sido isso. Mas das que você me mandou, essas quatro são as melhores. Porque essa de Arthur tá muito isolada, muito ampla. Essa não tá reta a composição e pega muito parede. Essa parede da nossa igreja é feia. Essa pegou menos, entendeu? Mas desfocou. Aqui, ó, o povo tá desfocado. E aí as outras ficaram boas. A de gracinha podia estar um pouquinho mais reta, mas para completar, deixando o número par, tá? Enfim, vou escolher uma dessas fotos aqui e vou editar lá no Lightroom. É porque eu acabei apagando essas daqui. Provavelmente só vai estar no meu celular, essas daqui, tá? Aí qualquer coisa tu até me reenvia. Eu vou escolher uma dessas aqui mesmo. Vou pegar, por exemplo, a de Osmar. Já tá salva, no meu caso. Já tá salva. Eu venho aqui no Lightroom. Eu não sei nem se você tem espaço, se tem como mexer. Se não tiver, mas enfim, pelo menos ficou aprendizado. Eu fiz isso nas fotos anteriores. Você pode ver, ó. Nas últimas que a gente postou, estão elas aqui. E eu utilizei essa mesma coisa. Inclusive, a gente pode até testar esse preset que eu tinha criado. Mas eu acho que ele tá muito amarelado para pro desse dia. Que você vem aqui nos três pontinhos, copiar configurações depois que você já tem um preset salvo, que é o que é esse detalhe de imagem, essa correção de cores e todas. E aí você só cola na próxima foto. Tá, está vendo? Como eu disse, ficou um pouco estranho, porque são outras ambientações, são outros dias de tiragem de foto, entendeu? Pode ter outra iluminação. E aí é melhor fazer do zero nesse caso. Então, eu vou reverter aquilo que eu tinha feito, tá? Dá uma pausa aqui, quando eu reverter, enfim, foto revertida. E aí é simples. Primeira coisa que a gente mexe, não tanto com curva, porque se você for mexer em curva, você vai mexer em tonalidade. E aí, se não sabe, dá BO, muito BO, porque eu tô mexendo aqui no vermelho, por exemplo. Então, sempre mais fácil reverter tudo que você fez. Deixa eu voltar para aqui, que é a original. Só se você for mexer na curva na parte da claridade, ó. Você pode abaixar um pouquinho para deixar mais intencional. E aqui traz mais detalhes. Tem esse balanço. Aqui a foto tá mais escura. Eu prefiro de verdade fazer manual, né? Que é justamente aqui trabalhar com exposição e tudo mais. O profissional é curva, tá? É a maneira mais profissional, mas enfim. Eu ainda não compreendi muito bem como funciona o balanço de curva, eu ainda tenho que testar muita coisa. Mas enfim, diminuir um pouquinho a exposição, dá um pouquinho de nada de contraste, porque eu já mexi na curva. Realçar pouca coisa, pretos, ó. Você vai testando, vê onde fica bom. Só que aqui tá muito escura a foto, muito marcada, então eu posso soltar um pouquinho mais o preto. Eu não gosto de deixar tanto branco, principalmente por causa da nossa igreja, que a nossa iluminação considera branco aqui, ó. Então fica muito estourado o elemento em si. Por causa da luz, estoura-se o elemento. Então eu sempre gosto de diminuir mais o branco, entendeu? Deixar num ponto que você reconheça que tem uma luz, mas ela não esteja tão forte como tá aqui já. E ela não estraga o elemento. Sombras é raro, mas eu sempre gosto de deixar ela um pouco mais marcada, negativa no caso. E aí a gente mexe com gradação, tá certo? Aqui temos correção de cores, aqui nós temos tons médios, aqui é sombra, tons médios e realces. E aí é onde você vai escolher para onde ela vai fugir, a sua imagem vai fugir. Claro que aqui eu tô colocando no máximo dentro da roda. Você pode puxar um pouquinho para menos,
Tá vendo? É esse ponto. Ela tá pertencendo ao azul, mas ela tá nesse ponto aqui. E aí a gente vê, a depender da posição, da foto e tudo mais, eu sempre gosto de um laranja. Você já pode ver que ele ficou muito laranjado. Então não ficou bom pra ele. E aí você foge pra o quê? Ou deixa neutro, como é, ou você foge um pouquinho de nada pra classificação do azul pro roxo. Tons médios é onde você não pode exagerar, que aí ele vai pegar literalmente os tons médios. Lá a gente tava lá trabalhando com a tonalidade das sombras. Eu sempre gosto de deixar um pouquinho mais azulado, pouco mais azulado, um pouquinho pertencendo ao azul, ao roxo. E os realces, na maioria das vezes eu não mexo, mas quando eu coloco eu também jogo pro azul, um pouquinho de nada, porque ajuda na hora que você for mexer, concluído, na hora que você for mexer na vibração da cor e na saturação, certo? E na saturação. Você pode ver que ele tem um rosado, ele tem uma cor vívida, mas não tá aquela cor exagerada. E aí talvez fique exagerado agora as cores em destaque, que é esse amarelo da blusa dele, esse azul e esse vestido de Raquel, que são as cores em destaques. Talvez pouca coisa mexa com o Jordão, pouquíssima, que é nessa parte de mistura, que é onde você detalha as cores. Então, ó, aqui já foi pro verde, então tem que puxar mais pra cá, pra amarelar essa blusa. E aí eu posso colocar muita cor que a blusa fica branca. Então eu tenho que tirar um pouco da cor da blusa dele e aumentar um pouco dessa saturação do amarelo. Só que, ó, aqui tá muito amarelo, enquanto aqui não tem nada de amarelo. Então parece que é uma blusa que não tá na mesma tonalidade. Então você diminui um pouco de luminância, aumenta um pouco a matriz até chegar no equilíbrio da cor da blusa dele. Mesma coisa para calça, que nesse caso não vai ser essa, vai ser essa aqui. Ele vai puxar para essa cor, E aí você tenta buscar botar no tom original da calça. Bota um pouco mais de saturação e eu tiraria um pouco do brilho, que ela pra mim tá muito clara. Mesma coisa o vestido de Raquel, ó. Não é dessa cor o vestido dela, mais rosado. Então você tenta deixar na cor que você lembra daquilo que estava exposto na foto e vai corrigindo. Eu sempre gosto de trabalhar com menos luz, principalmente no púlpito, tá? Fora do púlpito você pode ter que colocar mais. Só que aí a gente veja, a gente já ficou com um problema aqui em Osmar. Então, em compensar aqui e compensar aqui. Para isso, se eu diminuir um pouco a luminância, ó, se eu diminuir a saturação já ajuda. E aí eu posso trabalhar mais luminância. Então você tem que chegar num equilíbrio muito perfeito para ele não ficar parecendo que ele também é um personagem de anime, né? Aquele exagero. E aí depois você vai literalmente, se você concluiu o seu trabalho, você vai literalmente só copiar, vai colar e a gente vai ver que vai ter alguns erros em algumas coisas, tá? E aí faz parte de você trabalhar, porque uma foto, uma ambientação de uma foto não é a mesma ambientação da outra foto. E aí você tem que corrigir o que ficou demais nessa foto dentro do preset.
Aí você vai mexendo. Acho que um pouco menos de exposição para focar mais nela. Acho que ela tem muito realce. Aí eu vou diminuir. Tem branco aqui. Eu coloquei para brilhar. Vamos colocar, vamos ver. Que nesse caso o branco tem que predominar para não ficar parecendo que tá sujo. Pretos mais pretos. Só que ela tá com muito amarelado. O rosto dela tá muito amarelado, ó. Muito amarelado o rosto dela. Então tem que diminuir a saturação e fazer esse controle. Bom dia. Bom dia, Tom. Mesma coisa. Se eu quiser, ficou muito amarelo a questão da cor dela, ó, eu posso resolver aqui. Porque ela já ficou mórbida, ó. Ficou cinza. Então eu libero o que tem que ser liberado. Só o suficientemente para ela não ficar com esse aspecto. Ó, posso dar mais cor, fugindo mais pro vermelho da matiz aqui. Então, para não ficar esse laranja, esse ar de amarelo. E diminuir a saturação da cor em si. Aí, esse vermelho tem que ser aqui mesmo. E aí eu vou vendo a saturação da cor, a luminância, ó. E com base nisso a gente vai corrigindo. Ela tem roxo nas unhas dela ali, ó. As anotações bíblicas também. Então posso dar um destaque, posso dar mais uma saturação a essa cor, tirar a luminância dela para ficar mais em foco. Então, em base é isso. Raramente você tem que mexer aqui para corrigir alguma coisa depois que você já fez na primeira foto. Raramente, raramente, mas às vezes você tem que mexer. Se a foto ficar, se você fizer isso tudo e não resolveu, você tem que mexer. Aí você salvar a cópia no dispositivo. Eu acho que eu não salvei essa de Osmar. Tenho quase certeza. Não salvei. Salva a cópia no dispositivo. E você precisa fazer literalmente igual a mim? Não. Crie algo que você ache visualmente bonito, estético. Entendeu? Porque isso aqui é algo muito pessoal, tá? É muito no olhômetro. Então talvez algo que eu acho muito intenso. E aí a gente vai conversando, trocando figurinha. Sempre. Não colar. É colar. Ó, o Romero já ficou muito laranja. E aí eu já venho aqui no laranja e vou tirar um pouco. Não. Vou deixar um pouco da saturação, mas vou fugir mais pro vermelho e vou tirar agora a saturação. Que é pra ele também não ficar. Se eu não tivesse fugido e tivesse só puxado, ele fica sem cor. Então eu diminuo um pouco, fujo mais pro vermelho para parecer que ele tá avermelhado e vou tirando aos pouquinhos a saturação da cor em si. Já vi que a boca de coisinha aqui ficou muito vermelha, muito. Então eu vou ter que fugir mais pra cá e diminuir a saturação. Que é pra ele também não perder cor de si. Você tem que sempre achar um equilíbrio entre tudo. Porque eu tô perdendo cor na blusa dele. Só que essa boca vermelha vai ficar estranho. Vai ficar parecendo que ele passou batom. Então ele tem que sempre ter esse controle. E aí, preto, branco. A foto tá boa, no mais. Talvez ajuste pouca coisa aqui, ó. Talvez só diminuir um pouco mais do branco. Torna esse preto mais preto. Talvez menos realce. Olha. Mais contraste. A exposição tava boa. Aí a gente já tem a nossa foto. Então, salva a cópia no dispositivo. E se você ver que esse preset ficou melhor do que o nosso original, aí a gente vê como. Eu copiei esse de Romero. Por que eu posso copiar esse de Romero e colar nesse? Porque eu já tenho esse aqui, tá?
Esse de Osmar eu colei aqui. Mexi em pouca coisa. Então eu posso ver. Fora que a foto de Osmar eu já salvei no meu dispositivo. Já tá salva. Então eu vou ter duas opções. E aí eu gostei mais dessa de Romero do que eu fiz na outra. Eu vim, copio, sem problema algum. Colo aqui na de Osmar. Colar. E aí eu já vi, ó, que ele ficou sem cor. Eu posso baixar essa. Posso tentar vir aqui só pra ver e testar. Se eu colocar um pouco mais laranja e aumentar um pouco a saturação, melhora. E ver entre as duas qual eu preferi. Entendeu? Qual eu preferi. Aí só pra ver comparando. Baixa. Vai no dispositivo. Salvei, salvei. Adiosmar 1, Adiosmar 2. E eu particularmente prefiro essa, porque essa aqui ficou muito escura. Mas, tipo, eu preferi esse preset, eu preferi esse preset. Só que essa tá mais clara. E aí você só vai ver. Eu achei, preferi esse aqui mesmo que tá, então vou só o quê? Dar mais realce, aumentar no caso. Um pouco a exposição. Vou salvar. Vamos ver qual dos dois. Esse, que é o mesmo desse, só que menos escuro, ou esse. E aí, entre os dois, eu prefiro ficar com esse, porque tá mais homogêneo as cores. Isso aqui tá muito esquisito. Ficou muito esquisito nele. Aqui tá mais homogêneo, ó. Então é isso.